Olá, finalizamos a nossa reforma e hoje eu vou mostrar para vocês o resultado do apartamento. Ficou maravilhoso, a gente gostou muito e espero que você goste também. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a esse novo lar que eu passei algum tempo mostrando para vocês como foi todo o desenvolvimento dessa reforma, desde a troca do piso, quebramos as paredes, fizemos toda a elétrica, hidráulica e agora estamos aqui com um apartamento prontinho para ser utilizado. E eu vou mostrar um pouquinho mais dos detalhes agora para vocês. Quero mostrar então para vocês desde o detalhe da entrada aqui que a gente tem, né? Então a gente trouxe essas plantas, são todas plantas naturais, bem selecionadas para que elas durem aqui nesse espaço, elas têm uma boa iluminação, ventilação, de fácil manutenção também, super bacana, a gente gosta muito, tem inclusive no nosso escritório com esses vasos de concreto, tudo seguindo essa linha bem minimalista do projeto que o cliente queria, né? Então a gente pode ver que a gente tem a parte nossa aqui da mesa de jantar iluminada por um ponto focal. Como vocês podem lembrar, durante a obra eu comentei para vocês que o apartamento todo a gente manteve esse pé direito alto pelo fato de que a gente não botou o gesso, né? Então a gente conseguiu fazer isso, mas a gente teve que utilizar de algumas técnicas nossas no sentido de deslocar os pontos de iluminação. Então a gente trouxe uma luminária mais para trás aqui, essa fita, essa barra com LED mais para trás, né? Mais um ponto bem bacana com uma iluminação legal para a mesa, assim como os demais pontos aqui do apartamento, né? A gente integrou todo esse espaço aqui, que vocês podem lembrar, porque a gente tinha uma parede que vinha grande ali e aqui essa sala ela era bem compacta, né? Então a gente fez essa integração do espaço. Esse sofá para mim ficou muito bacana, porque o que acontece? Ele tá aqui sendo espaço para a gente ver a TV, mas esse encosto aqui, ele é todo ele móvel, né? Então eu consigo trazer ele para cá, virar, e aí ele vem aqui e conversa todo com o espaço gourmet da cozinha, né? Então, num momento de recepção de mais pessoas no apartamento, você consegue utilizar ele para o espaço também do espaço gourmet da cozinha, né? Aqui a gente fez o painel da TV, vocês podem ver que não tem mais nenhum equipamento, porque assim como nos demais ambientes, se quiser utilizar um aparelho com TV a cabo ou algo do sentido, tá tudo escondido nesse painel, assim como toda a infraestrutura elétrica de fonte, porque todas essas iluminações de fitas são 12 volts, a gente precisa de fonte, está todo aqui nesse painel. Então aqui está toda a área técnica escondida, que a gente aproveitou que tinha uma coluna, então a gente não conseguia remover ela inteira. E aqui a gente inclusive tem também a nossa parte de depósito de material de limpeza. Então o cliente querendo utilizar uma TV a cabo, alguma coisa assim, está todo o equipamento aqui, a gente transmite o sinal para a TV, existe um repetidor de sinal infravermelho que você pode fazer com o controle direto direcionado para a TV, que vai trocar de canal, vai fazer todo sentido. Aqui também a gente trabalhou uma iluminação também com esses spots que eu acho super charmosos, cilíndricos aqui no teto, e se aproveitou da marcenaria para fazer a iluminação. Então a gente fez uma luz indireta para criar uma luz no ambiente junto com um painel, né? Então esse painel foi criado para a gente fixar essa TV, fazer essa iluminação. A gente fez esse painel curvo no canto que eu acho maravilhoso, dá essa leveza, essa fluidez no espaço. E ele também, inclusive, cria esse efeito que ele esconde o banheiro, onde a gente tem esse painel todo linear, né? Ele deixa de ter exatamente uma porta, né? Então fica bem discreta a porta do banheiro social do apartamento, né? Que eu vou mostrar depois para vocês. Agora a gente vai um pouquinho aqui para a cozinha, que eu quero mostrar para vocês também, ficou super bacana. Aqui, se vocês lembrarem, a área de serviço ela era separada, tinha uma parede que fechava aqui, que deixava o espaço menor também, né? Então a gente demoliu ela, integrou a área de serviço à cozinha, e aí o que acontece? A gente trouxe essa ilha aqui, que faz toda essa integração do espaço, né? Então a ilha, toda essa infraestrutura a gente trouxe de gás, de elétrica para esse espaço, para integrar super bem legal. Toda essa parte da churrasqueira aqui, que a gente já existia churrasqueira, a gente deixou aqui, não manteve ela, com esse tampo inox que ficou super charmoso, que o cliente queria algo bem minimalista, né? E toda a parte de uso, enfim, ficou bem discreto aqui também.
A ideia é que, como é um espaço de convívio, o espaço de lavanderia não tivesse cara de lavanderia, né? Então, assim, a gente trabalhou com uma cuba retangular e não com aqueles tanques monoblocos, aqueles que lembram muito a lavanderia. E a nossa lava-roupas, ela está escondida aqui dentro do armário, né? Então, assim, durante o dia a dia você nem vai ver aqui que literalmente é a lavanderia, né? Aqui tem toda a infraestrutura que a gente precisa, desde a lava-louça, né? A gente tem a questão da cristaleira aqui que auxilia. Assim como a gente trabalhou na questão da laje e iluminação, a gente utilizou também dessa prateleira que a gente fez aqui decorativa sobre a cozinha também para auxiliar na iluminação da bancada, na iluminação da cristaleira. Então toda a iluminação foi pensada desde o princípio, junto com um projeto de reforma arquitetônico mesmo, não só de interiores, para a gente ter todas essas fiações, essas infraestruturas prontinhas para receber esses pontos, né? Do lado de cá, a gente já tem a parte de forno, micro-ondas, cooktop, uma adega, e o charme que eu acho que é a gente ver essa bancada toda no mármore Paraná Seleto aqui, que eu acho que é uma pedra que a gente gosta bastante, né? E a gente faz a tampa aqui, ó, vocês podem ver que tem um detalhe bem discreto, é uma tampa, né? E essa tampa, na verdade, ela tá escondendo a nossa torre de tomadas, né? Mas a gente faz ela embutida na pedra para quando eu guardar ela ficar bem discreta e tenha o detalhe da pedra, né? E não ter um acabamento branco, preto, enfim, como vem esse tipo de produto, né? Ainda pensando na funcionalidade, que a gente sempre fala que os projetos têm que ser esteticamente bonitos, mas muito funcionais, né? A gente tem toda a parte do depósito de material de limpeza aqui, né? Então, como eu falei, a gente se aproveitou da coluna existente e a gente trabalhou todo esse depósito de material de limpeza aqui, né? Então ficou super funcional, super discreto. Outro detalhe bem importante, né? Onde é que eu vou pendurar minha roupa, né? Então, assim, é um apartamento compacto, pequeno. A gente trouxe a cortina toda aqui, se vocês lembrarem de novo. A gente tinha uma parede que fechava aqui e aqui, que era a nossa área de serviço, a gente removeu. Então, se eu venho aqui, eu encontro o meu varal aqui embutido, escondidinho, puxo, penduro as roupas quando necessário, vou receber alguém, guardo, encerro e a cortina cobre e a gente não tem nada aparente. Tudo bem pensado para esse ambiente ser bem versátil, funcional quando eu preciso, estético sempre, né? Não é só quando eu necessito, sempre. Então, tudo funcionando bem bacana, né? Vem aqui comigo que eu vou mostrar um pouquinho para vocês ainda do jantar. Então, a gente trabalhou esses espelhos orgânicos, que a gente acha que dá um charme no espaço, dá uma amplitude maior no espaço também, mas a gente não gosta de trabalhar a parede toda fechada com espelho nesse projeto em si, então a gente trabalhou de forma pontual, né? Agora vem comigo conhecer um pouquinho do banheiro social, para vocês darem uma olhadinha. Então, os banheiros desse apartamento são bem compactos, né? Mas a gente conseguiu utilizar e deixar eles bem funcionais também. Então a gente trabalhou essa bancada em quartos, todas elas, esse aqui é outro detalhe que a gente gosta bastante, do ralo da bancada. Vocês podem notar que não aparece aqui o ralo, a gente tem essa tampa, onde eu tenho acesso bem fácil ao ralo, a gente guarda no armário a tampinha aqui quando precisa não extravasar a água, e depois só fechar aqui, funciona super bem, né? O projeto aqui ficou bem minimalista, então ficou o armário sem gaveta, ficou com fecho toque aqui para poder abrir. A iluminação também, novamente, bem pontual. A gente tem um único ponto central, bem só um embutido, e o restante é feito por uma iluminação aqui com a nossa fita de LED. Então essa iluminação fica bem homogênea, fica bem gostoso o espaço, né? A gente aproveitou, como a gente fez toda a reforma, o piso que vem da sala, ele vem todo ele para o banheiro também, e ele também é feito toda a parte interna do box. Externamente ao box, a gente trabalhou somente pintura. Internamente, a gente trabalhou a parte de porcelanato, e aí a gente já fez esse grande nicho aqui para poder botar shampoo, condicionador, todas as amenidades que são necessárias, né? Então, junto com isso, a gente conseguiu deixar um espaço mesmo que muito compacto, com todas as funcionalidades, o nicho, o armário aqui de apoio, então a gente tem todas as funcionalidades super bacana, né? Esse apartamento, se vocês lembrarem, são 2 dormitórios, uma suíte mais um dormitório que utiliza desse banheiro social. Então venham conhecer esse dormitório. Esse apartamento, como eu comentei para vocês, é de uma pessoa que vem, ela é mais do norte do país, ela vem pontualmente com seus parentes, enfim, pais, familiares,
Então, assim, normalmente ele recebe uma visita junto. Então, esse quarto ficou o quarto de visitas. Então, ficou um armário bem funcional, bem minimalista, todo branco, né? A gente conseguiu deixar o espaço bem confortável. Da mesma forma em que os demais ambientes do apartamento a gente utilizou de subterfúgios de iluminação, de não só deixar o nosso ponto central. Então, a gente não tem somente o nosso ponto central no teto, mas se eu apagar ele, eu tenho uma iluminação bem confortável com o nosso espelho aqui. Então a gente tem uma iluminação direto do espelho, uma iluminação que já foi preparada durante a obra, essa arandela na parede, né? E foi uma obra que a gente pensou muito em custo também aqui com o nosso cliente. Então o que acontece? Ao invés de eu ter um painel de madeira com esses ripados aqui na parede, esses ripados aqui eles são aplicados na parede e pintados junto. Então ele dá essa sensação de que é um grande painel, mas na verdade a gente só tem esse aplique aqui das barras, né? Para dar esse aconchego, a gente gosta muito. As camas estão com a cabeceira estofadas, que eu acho que faz toda a diferença ter uma cabeceira estofada, tanto no conforto como na estética visual. E esse mesmo material a gente repete ele na base da cama, né? Então, assim, vocês podem notar aqui, ó, se eu levantar aqui para vocês, que a base da cama ela é feita também com a mesma base do estofador, né? A gente não compra a base do colchão, certo? Então a gente tem uma boa mesinha de apoio, um quarto completo para a visita poder se sentir bem-vinda, né? Além disso, como é um prédio mais antigo, toda a infraestrutura de ar-condicionado a gente mudou, vocês devem ter notado, estão por cima das portas, enfim, mas as esquadrias são existentes e para não mudar a fachada do prédio, a gente não pode fazer nenhum tipo de alteração da esquadria, né? Mas a gente precisa dar uma questão de privacidade com a cortina e ao mesmo tempo um conforto de escurecer bem o quarto à noite, né? Ao invés de a gente utilizar um grande blackout, utilizando toda a cortina, a gente trabalha os blackouts embutidos na própria esquadria e eles trabalham dentro desse trilho, tanto na parte superior quanto, na parte lateral quanto inferior. Então ele corre aqui e quando a gente fecha ele dá uma vedação total do espaço. Então a gente fica com esse quarto bem escuro mesmo, né? Além disso, nos dormitórios, a gente, para dar mais aconchego também, todos eles a gente também trocou o piso e nesse caso a gente trabalhou com piso vinílico no piso, né? Outro detalhe bem legal é que a gente não gosta de botar aquele acabamento do perfil, então durante a obra a gente debate bem com a equipe técnica para deixar os dois pisos bem nivelados e a gente conseguir fazer uma junta seca da união dos dois acabamentos, onde a gente não precisa ter aquele perfil metálico que dá acabamento aqui, né? Eu prefiro muito mais quando a gente faz essa junta seca, fica muito mais charmoso, né? Da mesma forma a gente fez a suíte, que a gente vai entrar agora, e aí eu quero que vocês conheçam um pouco. Esse projeto, como a gente fez toda a reforma, a porta do banheiro era exatamente o acesso aqui por essa lateral. A gente deslocou ela para outra parede, isso a gente não perdeu nenhum espaço dentro do quarto, mas proporcionou que a gente tenha esse armário aqui, com 3 portas, então uma solução que auxiliou a gente a ter muito mais espaço de uso de armários, né? Junto com o projeto a gente também tem a questão da iluminação, então ó, nesse espelho a gente tem a iluminação e se vocês puderam notar, eu acionei a iluminação toda na entrada do quarto. Então o que acontece? Como foi tudo muito bem pensado desde o princípio, a gente trabalhou as teclas de iluminação, os acionamentos da iluminação, todo ele na iluminação geral do apartamento, no sentido na entrada do quarto, na cabeceira do quarto. Por que isso? A gente notou com o decorrer do tempo, quando a gente trabalha iluminações pontuais, se eu botasse um ponto de iluminação para acionamento de iluminação aqui, um ponto de acionamento no armário, enfim, a gente acaba perdendo esse uso do dia a dia da iluminação, ela acaba se perdendo e não sendo utilizada. Quando a gente trabalha ela na entrada do quarto, na cabeceira da cama, ela fica parte do ambiente como um todo, então ela é muito mais utilizada, né? A gente já teve até um feedback bem legal do cliente, que ele gostou bastante dessa iluminação, né? Da mesma forma, a gente veio com piso vinílico, como eu comentei com vocês, e trabalhou a mesma questão da cabeceira e base estofada. Nesse quarto, a gente fez uma reconfiguração do layout. A cama hoje que está para cá, ela ficava exatamente com a cabeceira virada para lá, né? Então a gente viraria ela, né? Quando a gente pegou o projeto. Para a gente aproveitar bem o espaço, a gente fez dessa forma. Mas a gente tem a questão da cortina passando ali atrás. Então o que a gente fez? Fez uma iluminação aqui para ter uma iluminação indireta nesse quarto bem gostosa, né? Trabalhou essa cortina todinha, parede fora a fora, mas pensando na manutenção, aqui
esse vão que a gente tem aqui, ele só vai mais ou menos um palmo de mão, onde a cortina corre, porque seria muito complicado a gente ter uma manutenção dia a dia, abre a cortina, limpa lá embaixo, né? Então, assim, dessa forma a gente conseguiu fazer com que ela tenha essa sensação de amplitude. Aqui a gente tem, inclusive, um trecho mais fixo, vocês podem notar, separado, ó, que ele ficou onde a gente termina a cabeceira, que aqui sim eu preciso que encontre até o chão, né? De novo, a gente tem toda a iluminação preparada aqui na cabeceira, já nos pontos de embutidos na cabeceira, já pontos elétricos, né? E todas as iluminações totalmente funcionais, né? Junto com os móveis de apoio na lateral da cama. Além disso, a gente tem aqui mais um grande armário, onde era a antiga cabeceira do quarto, virou mais um grande armário. Então, a gente ganhou essa amplitude toda, porque esse armário, na verdade, quando a gente pegou o projeto, ele era do outro lado. Como ele pegava a circulação, ele vinha mais ou menos nessa medida. Então, em teoria, a gente ganhou de 4 a 5 portas de armário num total, aqui, com a reconfiguração desse quarto, de posicionamento da porta do banheiro que está logo atrás de mim e reposicionando a cama. Somente, a gente não ampliou esse espaço, a gente não fez uma amplitude no sentido de quebrou uma parede e botou o quarto, tirou um espaço da sala, tirou um espaço do outro quarto. Simplesmente readequando o layout do espaço. Então o banheiro a gente transformou então com a porta para cá. A gente fez o mesmo detalhe do projeto do banheiro social, onde essa é uma porta painel que quando fechado fica um painel inteiriço aqui, fica super bacana, né? E esse banheiro, a gente também teve umas soluções bem bacanas quando a gente fez essa alteração de ponto. Então, hoje a gente tem uma cuba aqui, uma bancada com o dobro de tamanho do que tinha anteriormente, pelo fato que anteriormente, como a porta abria exatamente onde está esse espelho, a gente tinha uma bancada só onde eu estava aqui. Então, ela era uma bancada bem mais compacta. No mais, esse banheiro não alterou em nada, então é o mesmo tamanho também. A gente continua tendo vaso sanitário no mesmo ponto. Simplesmente essas adequações a gente conseguiu aproveitar super bem, ter essa bancada super grande, ó, super funcional, bem bacana, com bastante armário, né? Junto do projeto a gente botou esse revestimento bem charmoso, também bem minimalista, uma iluminação pontual aqui também, e a mesma ideia da fita no detalhe do gesso, né? Dentro do box, a gente também vai ter os mesmos detalhes do porcelanato e do nicho, um pouco menor, porque a parede no fundo ali, vocês vão notar que ela é curva. Então, para não ter que trabalhar o nicho todo curvo, que não ficaria interessante, a gente adequou o nicho bem abaixo da janela, mas ficou super funcional, é um espaço mais do que o suficiente e ficou tudo muito bacana. Agora que vocês viram tudo isso, eu queria saber o que vocês acharam, né? Foi uma reforma super bacana, a gente curtiu horrores. Como eu comentei para vocês nos nossos outros vídeos, eu morava nesse prédio, não nesse apartamento em si, então a gente fez com muito carinho, assim, a gente tinha todas as ideias muito bem claras, até porque a gente conhecia o uso do apartamento, claro, trabalhando com as necessidades específicas desse cliente em si, né? Mas foi muito gostoso, foi uma obra que durou em média aí seus 3 meses e meio, funcionou tudo super bem, fluiu super bem a equipe que trabalhou, a marcenaria, a marmoraria, a mão de obra, e a gente ficou super satisfeito com o resultado. Espero que vocês tenham curtido e conhecer tudo isso e acompanhado com a gente um pouquinho toda essa reforma, o andamento dela que eu mostrei para vocês, desde o princípio, quando nós estávamos com o apartamento ainda sem mexer, quando a gente mexeu. E espero que vocês tenham compreendido a alegria que é nossa de poder estar aqui fazendo tudo isso para vocês, tá bom? Sigam a gente, compartilhem e continuem vendo aí o nosso trabalho, que com certeza sempre vai ter mais novidade para vocês. Forte abraço e fiquem à vontade.